Olá, tudo bem? O tema de hoje é como conquistar, como desenvolver a nossa saúde física e mental. Então, o que acontece? Nós estamos por anos e anos, na verdade, desde a nossa infância, na maioria dos casos, se alimentando de forma inadequada. Excesso de ultraprocessados, horários errados, falta de organização, falta de planejamento. E aí, no decorrer da nossa vida, o nosso corpo nos manda alguns sinais que tem algo errado. Então, por exemplo, quando nós somos jovens, nosso metabolismo está muito acelerado, a nossa resposta hormonal é muito boa, mas no decorrer da idade, ali a partir dos 30 anos, tudo vai se degradando. E isso sim, a velocidade, ela pode alterar de pessoa para pessoa, dependendo dos seus hábitos de saúde, dependendo da sua prática de atividade física. Então, nesse momento, nos 30 anos, o nosso corpo começa a mostrar alguns sinais. Então, por exemplo, se você se sente extremamente cansada, fadigada, para fazer as suas ações normais do dia a dia, isso não é normal. Você concorda comigo? Você deve ter alguma amiga, algum amigo que faz as atividades, ou até mesmo as suas atividades parecidas, ou até mais atividades do que você, e não se sente tão cansado ou cansada como você se sente. Então, assim, isso é um sinal do organismo que algo está errado. Outro sinal, por exemplo, é a irritabilidade. Então, assim, imagine na época ali, 20, 25, 30 anos. Você não fica tão irritada ou tão irritado com as mesmas situações que te irrita hoje, até mesmo te levando a uma irritação extrema. É mais uma vez o corpo mostrando que o seu organismo está em desequilíbrio. Mas o que acontece? No dia a dia, nós acabamos nos acostumando com esses sinais. E passa a fazer parte do nosso dia a dia. E nós não conseguimos identificar que isso é um problema. Tá certo? Outro ponto. Falta de foco e atenção. Então, assim, sabe, não conseguir se concentrar, ter a atenção para realizar as atividades do trabalho, se concentrar, por exemplo, para ir para um estudo, para uma prova. E mais uma vez, no decorrer dos anos, nós nos acostumamos com esses sinais que o corpo está nos avisando. Olha lá, tem algo errado. Preste atenção nisso. E aí a correria do dia a dia, o caos cotidiano da nossa época, da nossa era, nos consome e nós passamos a nos sentir culpados com esses sinais, achando que o problema está em nós mesmos, certo? Então qual que é o ponto? A partir desse momento, ali dos 30 anos, nós começamos a fazer check-ups, consultas periódicas com diversos médicos, endocrinologistas, nutrólogos, neurologistas, entre outros profissionais. E aí o primeiro tratamento desses profissionais, ele é medicamentoso, por vários motivos, eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas sim, você sabe que existe uma grande indústria mercadológica que patrocinam muitos profissionais da saúde. Então, o primeiro tratamento para o desequilíbrio do seu corpo, para que você volte ao seu estado normal, é medicamentoso. E esse remédio, ele trata de um problema, mas ele gera muitos outros problemas, invisíveis naquele momento. E aí, a princípio, aqueles sinais e sintomas, por exemplo, vamos supor o cansaço e a fadiga. Ele é combatido, mas ele não é combatido a causa desse cansaço e a fadiga. E aí você usa um remédio que minimiza aquilo inicialmente, mas a longo prazo esse problema retorna, muitas vezes retorna ainda pior do que era, e em outras vezes outros problemas também se aproximam da nossa vida, porque esses remédios causam efeitos colaterais. E aí é uma bola de neve. Então, por exemplo, você está sentindo cansada, fadigada. Você toma um remédio para melhorar isso, mas pode atrapalhar o seu sono. Às vezes é um estimulante, algum suplemento mesmo, algum tipo de cafeína, algum estimulante, algum termogênico, enfim, diversas categorias de remédios, suplementos químicos que, além de não te ajudar definitivamente, vai trazer problemas para você a longo prazo. E aí o que acontece? Você vai procurar outro médico. Olha, não estou dormindo bem, meu sono não é mais o mesmo, eu acordo cansada, porque
cansaço era no dia a dia para as atividades. Aí você tomou um estimulante que atrapalhou o seu círculo circadiano, então você não dorme mais tão bem. E aí esse médico, novamente, ele vai falar, olha, eu tenho esse outro remédio aqui, você vai dormir melhor. E aí esse remédio que vai fazer, por exemplo, você dormir melhor, são situações hipotéticas. Cada pessoa passa por situações diferentes. Esse remédio que vai, por exemplo, fazer você dormir melhor, vai trazer alterações hormonais no seu organismo. Às vezes alterações nas enzimas do colesterol, do fígado, e aí, novamente, alterações de exames laboratoriais a longo prazo, a médio prazo, nunca a curto prazo. E aí você novamente vai procurar um outro médico. E ele novamente vai trazer para você que a fórmula ou a forma de resolver aquele problema ele é medicamentoso. E aí gera um grande conflito. Por quê? O que acontece? Todos esses médicos, pelo menos os mais atualizados, eles vão chegar para você e falar, olha, você também precisa praticar atividade física, controlar a sua alimentação, controlar o seu nível de estresse, mas ele não fala o que você tem que fazer. Ele te dá o remédio, você sai de lá e aí fica por sua conta própria. E muitas vezes volta naquele ponto, a correria do dia a dia, o cansaço, os afazeres domésticos, de casa, do trabalho, a família, nos consome e aí nós temos que escolher que nós podemos, com aquele tempo, fazer, qual é a melhor solução. E nós acabamos não dando tanta importância para a prática de uma alimentação equilibrada, balanceada, organizada e a prática regular de atividade física. E aí vem um outro grande problema. Quando nós, por exemplo, se você ouviu um pouco melhor o médico ali e foi procurar na internet ou na academia o que fazer, né, para ter uma alimentação melhor, você vai encontrar muitos, e a maioria dos profissionais, prometendo, fazendo promessas milagrosas. Faça esse tipo de dieta e nunca mais tem esse tipo de problema. Isso não existe. Porque assim, o tipo de dieta, a dieta que dura por um momento específico, ela não é capaz de te ajudar a se reeducar a longo prazo, a reorganizar o seu metabolismo. E muitas vezes ela até atrapalha. Por exemplo, para quem busca o emagrecimento, 95% das pessoas que fazem dietas restritivas, aquelas dietas que você reduz a quantidade de calorias, 95% engordam tudo de novo em menos de 3 meses. Então ela perde no primeiro mês, e aí em até 90 dias, né, em 3 meses, ela recupera todo o peso perdido. E desses 95%, muitos voltam a ganhar mais peso do que tinham no início daquela dieta com uma redução calórica, né, com uma dieta de proibição dos alimentos, que é o mais comum que nós vemos aí pela internet. E é isso gera outros problemas, certo? Quando nós falamos de atividade física, é outra coisa, porque assim, nós somos imediatistas, nós não queremos nos reeducar, nós não queremos mudar os nossos hábitos, nós queremos resolver o nosso problema do peso, por exemplo, ou do cansaço, né, por exemplo. E aí nós buscamos uma forma mágica. Então, assim, o praticante de atividade física, ele ora faz musculação, ora ele vai para o crossfit. Não gostei, não é o resultado que eu imaginava, ele vai ali fazer o pilates, outros buscam o yoga. Existem várias práticas, né, de atividade física, spinning, esportes mesmo, jogar futebol, voleibol, basquete. E essas pessoas elas ficam pulando de atividade para atividade, mas elas não mantêm a sua regularidade. E o maior problema é esse. Você pode fazer tudo por 1 mês, 2 meses. Se você para, esse tudo não tem efeito nenhum a longo prazo. Então o que eu gostaria de explicar para vocês é uma coisa simples, porém precisa de uma organização, precisa de um método. Todo mundo sabe, por exemplo, que você precisa dormir melhor para a sua saúde física e mental ser otimizada. Mas que método que você usa para se organizar e dormir melhor? Dormir na hora certa, fazer com que esse sono seja mais efetivo, certo? Alimentação, todo mundo sabe que comer melhor é saudável, é importante,
ter uma alimentação saudável. Mas o que você faz para ter uma alimentação saudável? Você tem um método? Tem um profissional que te ajuda, que organiza suas refeições, organiza a sua lista de compras, qual o melhor horário para cada nutriente? Você não tem método, por isso que não dá certo. Atividade física é a mesma coisa. Você precisa de alguém que pegue e mostre assim, olha, você está fazendo isso e não está dando certo. Vamos mudar para isso e manter por um tempo? Ah, isso também não deu certo? Vamos buscar essa outra alternativa que combina essas duas em dias diferentes. E aí, com o tempo, com a prática, isso passa a funcionar muito bem. Mas você precisa de um método. Então, assim, cuidar da saúde física, então a alimentação e a nutrição, a alimentação, que é a nutrição, mais a atividade física, ela vai cuidar da parte física e também da parte mental. E aí eu comecei no vídeo falando da parte mental. Você controla o seu estresse? Como que você faz isso? Você faz meditação? Você faz exercícios que te levam a olhar para você mesmo, para as práticas que você está fazendo? Você controla a sua mente está ali turbinada, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer meditação, nós precisamos adequar a nossa respiração para o dia a dia. Isso vai fazer com que nós controlemos a nossa mente e ficará muito mais fácil nos controlar nas atividades de estresse do dia a dia. Em uma pessoa que te incomoda, ou que ela tenta te irritar, ou naquele cansaço mental que parece que não está dando certo, então você se controla, você medita, você reflete em relação a esse problema que você está sentindo, mas também precisa de um método. Então, assim, pare, por favor, de procurar algo milagroso. Pare, olhe para você, olhe para suas atividades que está dando certo, valorize isso. Se você achar que não está nada dando certo, isso é um problema, mas existem métodos para resolver esse problema. E eu estou aqui realmente para poder te ajudar. Eu tenho diversos alunos e pacientes de muitos anos que conseguiram atingir o seu objetivo. Então eu vou contar algumas histórias aqui de alguns pacientes. Um dos meus pacientes mais antigos, ele está comigo há 18 anos. E quando ele me procurou, ele descobriu que ele tinha um câncer. Eu não vou falar se é homem ou mulher, mas descobriu que tinha um câncer. E o médico tinha falado para ele ou para ela que ela tinha apenas 6 meses de vida. Essa pessoa era um empresária incrível, dono de uma grande empresa, estresse em alto nível, não praticava atividade física por anos, se alimentava de forma completamente inadequada, usava álcool em excesso. E aí essa pessoa caiu a ficha, né? Foi aquele clique, fala, opa, 6 meses de vida? Obviamente o médico falhou, porque ele já está comigo há 18 anos, graças a Deus, né? O prognóstico do médico foi falho, como na maioria das vezes acontece. Eles não olham a saúde do ser humano de forma integral. E aí essa pessoa me procurou, falou, olha, eu tive esse diagnóstico, estou assustada, né? E eu preciso de ajuda. E nós começamos um trabalho, primeiro físico, depois em relação à alimentação, e aí também depois a parte mental, né? Como mudança dos hábitos, meditação, processos respiratórios. Essa pessoa mudou completamente de vida. Ela vendeu empresa, ela passa muito mais tempo hoje com a família, ela se cuida, ela no dia a dia, ela tem as suas práticas de saúde. Então imagina só se essa pessoa tivesse ouvido o médico e desanimado, e sei lá, se entregado ali para a doença, não ter se aplicado, né, diretamente no seu tratamento. Então, assim, essa é uma história que eu conto para também motivar vocês. Olha essa pessoa que recebeu o diagnóstico de 6 meses de vida. E ela está aqui hoje, ó, com já 18 anos depois, correndo, fazendo exercício, meditando, fazendo respiração ali de frente para o mar. Ela pode, ela conseguiu, mas você também pode, você também merece. Mas para isso você precisa acreditar que é possível. Você precisa acreditar que o que estão te contando aí pela internet, prometendo milagre, assim, ó, instantâneo, não existe. Se existisse, eu não estava aqui.
Eu não estava trazendo essas histórias para vocês que mudam a vida da pessoa, não só fisicamente, mas muda a alma da pessoa. Então, vou trazer mais uma história para finalizar o vídeo de hoje. Eu acho que essas histórias são, sim, inspiradoras e nós devemos e podemos, sim, nos espelhar nela, acreditando que é possível. Então, um outro paciente, ele me procurou depois de anos tentando controlar a alimentação, melhorar os hábitos, e nada dava certo. Por quê? Ele não tinha fidelidade ao programa que ele escolhia. Como eu falei, ora ele estava fazendo uma coisa, ora ele estava fazendo outra, e muitas vezes, pelo desânimo, ele não estava fazendo nada. Essa pessoa, por exemplo, saiu de um sobrepeso, então um aumento do peso leve, para uma obesidade, depois para uma obesidade grau 4, uma obesidade que muitos médicos indicam a cirurgia bariátrica, além do peso, que o peso muitas vezes não é só o problema, né? O peso é um sinal que o corpo está mandando, lembra? Começou a se alterar todos ou quase todos os indícios de saúde. Então, por exemplo, a hipertensão, o colesterol alto, essa pessoa também desenvolveu diabetes, e ela chegou a ir até o médico para fazer a cirurgia bariátrica. Mas essa pessoa sempre fez exercício, então visualmente, apesar do estado de obesidade dela, ela não era aquele obeso que você olha e fala, nossa, pessoa sedentária, né, que nunca fez atividade. A pessoa tinha uma estrutura muscular ali, apesar da obesidade. E aí o médico sugeriu para ela que ela fizesse a cirurgia, né, bariátrica, a pessoa ficou pensativa, resolveu conversar com a família, e aí essa pessoa falou assim, olha, eu vou me dar a última chance. E aí foi que ela me procurou. Desde então, essa pessoa nunca mais voltou a engordar. Ela foi emagrecendo gradualmente. Primeiro ela voltou para o estado de sobrepeso, depois ela passou ao estado eutrófico, que é o estado normal em relação ao IMC, mas mais do que o peso, o controle da composição corporal também foi efetivo, então ela diminuiu o percentual de gordura, certo? Ela aumentou a quantidade de massa magra, essa pessoa não toma mais remédio de hipertensão, ela controlou apenas com atividade física e meditação e respiração. Cada vez menos ela usa medicamentos para o colesterol. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, é possível, é real. A mudança comportamental, ela é científica, ela não é um delírio. Mas você precisa acreditar que você não vai ter o milagre de um dia para o outro. E é possível fazer isso com acompanhamento sério, que você confie, em primeiro lugar, você precisa confiar, e colocar em prática no seu dia. Então pense nisso. Se você quiser, vamos mudar a alimentação, vamos praticar atividade física e vamos sim fazer a meditação, controlar os nossos sentidos, os nossos impulsos, a nossa mente, e tudo vai ficar melhor na sua vida, posso te garantir. Tá certo? Nos vemos em outro vídeo. Muito obrigado pela sua paciência de estar aqui até o final. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o seu like aí, curta o vídeo, compartilha com um amigo ou uma amiga que possa se beneficiar, ou que você acredite que possa se beneficiar dessa história. Uma boa indicação também faz muita diferença para a vida das pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!